Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre imprevisibilidades em condomínios. Quais são e como lidar com elas. Temos duas convidadas especiais para tratar do assunto. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, temos duas síndicas profissionais de bastante sucesso aqui em São Paulo, duas síndicas certificadas 5 estrelas. Primeiro, Bettina Soldatelli, fazia tempo que você não aparecia por aqui. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Ricardo, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é meu. E Juliana Medeiros, também veio mais recente, mas tem que vir mais vezes. Muito bom ter você aqui, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Já agradecendo aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 estrelas, o certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio contratante um síndico com conhecimento e capacidade de gestão, e Gabor, a melhor formação, o melhor curso de síndico profissional do Brasil. Bettina, vou começar com você, que a gente ficou uma hora aqui conversando antes e falamos de alguns assuntos. Qual é a primeira imprevisibilidade que você traz aqui pra gente? Acho que tem algumas. Eu sempre falo que o síndico de tédio não morre, né? Porque sempre tem uma coisa nova para aprender todos os dias, uma situação nova para enfrentar. Tem algumas que a gente consegue planejar, né? Que são coisas mais imprevisíveis, que não fazem parte do dia a dia, mas que são situações de emergência que a gente tem que lidar, como incêndio, vazamento, enchente, situações de segurança que envolvem a segurança do condomínio também. Então, tem alguns que, mesmo dentro da previsibilidade, se tornam imprevisíveis muitas vezes, porque a gente espera que... É uma imprevisibilidade prevista, que acontece. Não acontece no dia a dia, mas acontece. Se sabe que pode acontecer, né? Isso. Como incêndio, assalto, inundação. Isso, a questão de segurança, por exemplo. Um porteiro bem experiente, ele sabe qual que é o procedimento, ele sabe o que ele tem que fazer, mas na hora da emergência... A ação dele é muito imprevisível muitas vezes, né? Porque a gente acredita que um porteiro que está quase 30 anos, conhece todo mundo, não vai aceitar que alguém chegue e fale: eu sou sobrinho do fulano de tal, posso entrar no prédio? E a gente tem que encarar isso muitas vezes e é triste, né? Às vezes a carreira dentro de um condomínio acaba tendo que se encerrar, né, de um profissional que executa algum tipo de erro de procedimento por conta disso. Essas questões de segurança, quando envolve a nossa segurança física, né, os técnicos sempre falam isso, você pode colocar e ter um plano de contingência e um procedimento de segurança para todas as situações do condomínio, mas como tem um fator humano envolvido, e aí você vai depender do dia que aquela pessoa está, do medo que ela tem, e ela vai reagir de uma forma imprevisível. Muitas vezes a gente não consegue lidar com essa situação, mesmo sabendo no racional como agir, né? Mas tem uma possibilidade, né, Juliana, que eu acho que é importante. A gente não vai, obviamente, prever exatamente o que vai acontecer na hora que vai acontecer, mas a gente pode dar um pouco de ferramentas para esse funcionário, desde ter os procedimentos bem traçados, como quase todos os condomínios têm, mas a questão do treinamento, né, a constância do treinamento, a constância de informar como que os bandidos estão atuando atualmente, porque existe a questão de você viver a situação na sua cabeça. Então, se você faz o treinamento, aquele funcionário já viveu a situação, não real, mas na cabeça dele. Mas aí tem um outro problema, que são os moradores que não querem muitas vezes investir em treinamento. Como que o síndico lida com essa situação? Tem a questão do morador que não quer investir no treinamento, às vezes por aquela história do gato escaldado, né? Você só sabe da situação e só imagina o risco de ela acontecer se você já passou alguma vez por ela. Então, a gente teve desde as faltas de energia, onde a gente teve que correr, né? Tinha síndico de forma, às vezes, se arriscando ou incorreta ali, buscando combustível para os seus geradores, porque as empresas não davam conta de atender, né? Questões também de segurança, né? A gente vai aprimorando ali clausuras, né? Facial, outras formas de segurança, porque às vezes a gente vê situações acontecendo e vai se preparando para que elas não se repitam ou não aconteçam nos outros condomínios. Mas o funcionário está ali, ele é
A pessoa que está ali na porta de entrada, é ele que lida com as situações de risco, é ele que... E às vezes o morador não entende o quanto é importante você investir e você valorizar esse profissional. Ele precisa se sentir empoderado do cargo, né? Ele precisa se sentir motivado a colaborar com o condomínio, né? Tem que ser uma pessoa que tem ali como é que fugiu a palavra agora, mas que ela se sinta fixa no posto, pertencente ao condomínio. E né? entenda a responsabilidade que tem. Entenda essa responsabilidade. Que é gigante. Porque se para a pessoa tanto faz, né? Então, o morador buzinou, ele acha, conhece, ele abre o portão. E aí a gente bate no outro problema, o morador que buzina. Né? Que ele não quer se sujeitar, às vezes, a ter que ser reconhecido, cadastrado, né? Ou coisas do tipo. As pessoas, infelizmente, voltamos, né? Nunca aconteceu com elas não entendem o risco ao qual elas se expõem e estão expondo toda a massa condominial também. E a palavra que eu mais acho adequada para esse tipo de situação é imbecilidade. Porque você não qualificar a pessoa que aperta o botão, que vai poder significar uma arma na cabeça sua ou dos seus familiares, e o investimento não é alto. A gente está falando de um investimento que vai custar para cada um alguns R$1.000. Dividindo pelas unidades condominiais, vai custar às vezes 5, 10, 12 reais por mês ao longo do ano. Quer dizer, insignificante. Sim. Então, assim, eu não consigo usar outra palavra do que não seja essa imbecilidade por parte das pessoas que não querem investir nesses profissionais. Quero falar com você. Já deixou seu like? Custa nada. Aperta o botãozinho, deixa seu like, compartilha, faça um comentário. Quanto mais você interagir com a gente, mais o YouTube mostra esse vídeo, os mais de 2.000 vídeos que gravamos para vocês, inteiramente grátis, para mais pessoas. E informação significa valorização do segmento condominial. Valoriza para todo mundo, valoriza para você. Estamos também nas principais plataformas de podcast. Lá estamos com o nome do programa Condomínio em Pauta, que além do Bloco 1 e Bloco 2, você ouve ou assiste também um extra exclusivo para vocês, contando cases condominiais, no caso aqui nossas duas convidadas, contando cases especiais para você. Betina, mais uma imprevisibilidade. Tem coisas com animais, a gente estava conversando antes, né? Tem coisas... Não, você trouxe uma que eu tenho fobia, senti pelas pernas aqui. Pelo amor de Deus. A gente acaba enfrentando situações com os pets dos moradores que são imprevisíveis às vezes, né? Teve uma vez, por exemplo, um cachorro que fugiu e aí a pessoa mobilizou todo o prédio para procurar o cachorro e tudo mais, e aí fica aquela situação, entrou na casa de outra pessoa, está na área técnica, foi para a rua, os funcionários tentando ajudar, a moradora desesperada, e aí ela desiste, senta no sofá, o cachorro estava embaixo da almofada do sofá escondido, né? E ele late, porque ele foi esmagado. Imagina o constrangimento. Né? Coisas assim. E outras que envolvem uma segurança maior, né? Como a questão de aparecer uma cobra, né? Que no caso era uma naja, né? A gente sabe que não existe naja no Brasil, provavelmente... A gente sabe não, porque eu não sabia, fiquei sabendo faz 10 minutos. Ela não é uma cobra brasileira, né? E aí apareceu no canteiro do prédio e acaba que é uma situação muito complicada, né? Para o condomínio, para quem encontra, né? Que no caso foi um jardineiro que não pensou duas vezes, passou o facão e matou. Mas a gente fica pensando, é uma cobra que ela é ilegal, né? Não pode ter em casa e ela era de alguém, porque se não existe na natureza, né? E a gente não encontra respostas, né? E tem situações de emergência, né? Incêndio, por exemplo, a gente tem em São Paulo condomínios que não tem o AVCB, ou tem o AVCB e tem uma situação de engenharia, como os condomínios antigos que não tem o porta-fogo nas escadas, né? Então, como você planejar uma rota de fuga quando o incêndio, por exemplo, aconteceu nesse mesmo condomínio que eu comentei do porteiro, no primeiro andar. Então, na cozinha do primeiro andar, que aí é a porta de serviço, e a escada ela fica tomada de fumaça realmente, né? E quais são as contingências que dá para tomar nesse tipo de ação, porque ele não pode usar o elevador e a escada está cheia de fumaça. Então, tem situações que daí vem o morador cobrando o síndico, né? Que o síndico tem que ter plano de contingência, o síndico tem que atuar para prevenir, né? Até situações como, olha, na ronda você precisa informar o porteiro, né? O ronda que ele precisa olhar para cima sempre, porque se estiver saindo o fogo ele vem pelo cheiro, né? A gente Sim. vê, o cheiro é muito forte, né? Então a questão da fumaça. Aí quando você vai ver o que é de responsabilidade dele, que nós somos cobrados, que é participar de uma brigada de incêndio, saber qual extintor usar, como fazer a rota de fuga,
Num prédio de 88 apartamentos vai uma pessoa só, que é uma senhora idosa de 80 anos, que ela é a brigadista, a única brigadista do prédio, né? Então é muito complicado, né? E a gente é cobrado por algumas situações que não tinha o que fazer, né? Então, vamos colocar um alarme, que sempre que tiver fogo você toca o alarme, mas não dá a gente sair tocando um alarme, né, para o prédio todo, que não tem sistema de alarme, não tem a porta, não tem várias situações técnicas, né, que são mais favoráveis. E aí ele fala assim, então, mas qual que é a previsibilidade que você teve quando você comprou um imóvel aqui e você não pensou nisso? Porque é importante, né? Lógico. Não tem a rota de fuga. Não tem uma rota de fuga segura. E o que o Corpo de Bombeiros diz sobre isso? Não, o prédio tem um AVCB, só que aquelas escadas curvas de prédios antigos, você não tem posição, você não tem como colocar portas na escada, né? Sim. Você não consegue separar o hall da escada, né? A porta do morador da escada. Então, você tem uma situação que é desfavorável de engenharia, que não tem como rever. Vem as ideias, né? O morador fala assim, e se a gente fizer passarelas de um prédio para o outro, porque daí todo mundo... Aqui na frente tem um prédio que é assim. Prédio comercial acontece, mas é comercial, E aqui nesse prédio, como é antigo, é comercial também, eles colocaram as portas corta-fogos na entrada dos conjuntos. Então, é uma possibilidade, Sim. mas pensando em condomínio residencial, também pode ser feito, Sim. mas para aprovar isso não seria algo simples. É né? complicado, Além de custoso, esteticamente, não é legal. Então, assim, a gente é cobrado às vezes de prever coisas que não tem como prever, né? Ou porque elas são como são, né? Como essas escadas que não tem a porta corta-fogo, e que também só tem um brigadista no prédio, que é uma senhora da outra torre, né? De 80 anos, que não vai sair da casa dela para ajudar todo mundo da outra torre. Levar todo mundo no ombro, né? Sim. Juliana, uma imprevisibilidade. Olha, nós temos as que já são do condomínio, né? Coisas que ninguém entrega pra gente um manual, acho que é como ter filho, né? Não vem com um manual e tudo é imprevisto. Então acontecem aquelas surpresas de dia a dia que você tem que se organizar e organizar com a equipe, né? Orientar todo mundo como lidar. Como tem aquelas que acontecem também nos apartamentos. E aí, por vezes, o morador ou os moradores no condomínio não entendem que aquela responsabilidade é da unidade, e aí vem sobre o síndico, porque o síndico não resolveu logo, porque o síndico não foi lá e não tomou a dor do morador, e de repente todo mundo ficou sem água, ou de repente todo mundo teve que evacuar, e tudo ali recai, né, sobre o síndico. É importante a gente sempre lembrar que mesmo acontecendo em áreas úteis, a previsibilidade, né, ela é excludente da responsabilidade civil. Né? Então, o morador precisa entender isso. A gente não tem bola de cristal. Né? A gente pode estar aqui preparado há 12 anos, há 15 anos, na área de condomínio, e vendo uma porção de imprevistos aí. Mas todo dia a gente aprende. Todo dia acontece alguma coisa nova. Né? E aí, aonde que você se organiza com tudo isso? De novo, o treinamento. Né? Em uma empresa a gente tinha uma base de cursos que ela era aberta para os síndicos se aperfeiçoarem. Então, conhecimento pessoal, questões de condomínio, administrativos, são coisas que você tem que sempre estar renovando, como a gente renova aqui no 5 Estrelas também. Sim. São sempre temas novos, né? A gente está sempre se aprimorando. E essa base era aberta para os síndicos, e aí a gente entendeu a importância de abrir isso para o funcionário. Né? Então, o funcionário consegue entrar hoje, ele consegue se atualizar, ele consegue aprender, ele consegue ver, diferente do porteiro que senta ali. E ele fica vendo as pessoas passarem, e se acontece algo imprevisto, né? E quando a gente começa também no condomínio, a gente recebe ali, olha, a tua obrigação é o Código Civil, né? Quando o síndico profissional, às vezes é exigido um contratinho ali, né? Por formalidade do que você está prometendo e vai realizar no condomínio, mas não vem ali estes imprevistos, você faz isso, aquilo. Então, cabe ao síndico, e é muito importante, que ele, na sua vistoria, de entender o que ele precisa fazer no condomínio, ele também, já com aquela cabecinha de olhar o que pode dar errado ali, planejar o que o funcionário tem que fazer se acontecer aquele imprevisto, né? E deixar esse documento, esse plano de contingência... Tentar prever o máximo de imprevistos. O máximo de imprevistos. E deixar esse plano de contingência, treinar os funcionários, deixar disponível na portaria, porque às vezes se você tem uma terceirizada ou se você precisa de uma cobertura de férias, falta, você tem uma pessoa ali que não conhece o condomínio, quanto menos o plano de contingência. Então tem que ficar ali disponível para eles, tem que treinar eles. Né? Eu já tive casos de, caiu o teto de um banheiro porque tinha um vazamento. E o porteiro
ao invés de ligar para quem deveria ligar, todos os telefones ali na frente dele, eu não consegui falar com a administradora. Ele tentou ligar para a administradora, ele não tentou ligar nem para o síndico. 10 da noite. 10 da noite, lógico que não ia ter ninguém lá, né? Então ele sem orientador, uma pessoa que veio cobrir um posto, ele não sabia o que fazer, pegou o telefone, a administradora ficou tentando ligar, né? Então Instrução e treinamento. Tem que treinar, tem que mantê-los ali junto com você, com a informação, né? Participativos de tudo. Da mesma forma que a gente tem a pessoa ali que se ela tem essas informações, às vezes, Juliana, aconteceu alguma coisa aqui, já chamei tal empresa, já acionei não sei o quê, já liguei para o seguro, já estão vindo fazer isso, já estão vindo fazer aquilo, já estou resolvendo, já chamei pay-per-use para resolver a questão. Então, a pessoa, quando bem instruída, ela resolve rapidamente, o condômino fica satisfeito, né? E tudo vai naquela percepção da importância que você dá e da rapidez que você tem para resolver o problema. Ótimo. Agora tomem um copo d'água, respirem, vocês vão para o segundo bloco, e vocês vão ter o segundo bloco só na sexta-feira. Então, alguns reclamam comigo, mandam no meu pessoal, escrevem aqui. Tinha uma senhora que mandava todo o vídeo. É um absurdo dividir em 2, eu quero ver rápido. Faz parte do marketing. Sexta-feira temos um encontro marcado. Até lá.